nós falávamos acerca da besta que surgiu do mar. 10 chifres, 7 cabeças, que a gente sabe que é o anticristo, né? O governo tem autoridade sobre a política, educação, economia, religião, artes, família e mídia, né? Nós falávamos sobre isso ontem. Que essas 7 cabeças também podem ser 7 reinos. Porque, na verdade, o que acontece? Toda profecia, ela acompanha as eras até o final de tudo. Então a gente sabe que os impérios também, desde Nimrod, em Babel, o Império Assírio, o Babilônico, através de Nabucodonosor, o Médio Persa, o Greco Macedônico com Alexandre o Grande, o Império Romano, foram impérios, né, que foram inspirados por Satanás, né? E provavelmente venha mais um reino aí, que a gente sabe que pode ser a junção de todos os outros, né? Que pode se levantar esse reino no milênio agora, ou pode ser um reino religioso também, né? Mas a gente sabe que é o reino do anticristo que está para vir, né? E ele vai ter domínio na nossa era, na política, na educação, na economia, na religião, na arte, na família e na mídia. A gente falou ontem sobre isso, né? Sobre a política e a economia global, sobre a educação, como Satanás tem influenciado na educação, na economia, né? Na religião, umas falsas religiões, onde tudo que é contra Deus está se levantando, né? Todo mundo aplaude tudo que é contrário à fé cristã. A Europa, então, está devastada. O cristianismo na Europa está destruído. As igrejas, a grande maioria, viraram museus e tantas outras coisas, porque o cristianismo tem apagado na Europa. Muito pelo contrário. A religião islâmica tem crescido muito na Europa, né? Então, está vindo as religiões aí, Satanás usando religiões, né? Artes, família, mídia, são o governo do anticristo, a meta que fala sobre os 7 autoridades, os 7 chifres que havia sobre a besta que emergiu do mar, que é o anticristo, tá? Agora nós vamos falar sobre a besta que emerge da terra. Ela é muito diferente, João também vê essa besta, né? Eu quero falar das duas. Quero falar dela agora. Eu vou ler na Bíblia de João Ferreira de Almeida e depois vou ler numa Bíblia judaica para a gente comparar, já que a gente está fazendo um estudo, para a gente ter uma boa comparação. E vi subir da terra uma outra besta que tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro. Olha só. Isso é muito sério, né? Mas falava como dragão. Então, já para começar, essa outra besta que emerge da terra, ela tem 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Como é que é o aspecto de um cordeiro, gente? Fala mansa, tranquilo, amoroso, dócil, aparentemente inocente, né? Ela tinha o chifre, a aparência de cordeiro, mas falava, dentro dela havia um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E fez que a terra e os que nela habitassem adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então a gente entende que essa besta que emerge da terra, que tem a aparência dócil, de um cordeiro, de fala boa, de boa aparência, mensageiro da paz, possivelmente dizem historiadores aí, grandes, né, que poderá ser um grande líder da ONU, né, que vai se levantar como
um grande conciliador de todas as coisas. Vamos conciliar, vamos trazer a paz. Esse povo do cristianismo, eles são preconceituosos, eles geram brigas. Na verdade, eles é que têm preconceito conosco, né? A verdade eles é que têm raiva do cristianismo, né? E eles dizem que nós é que proclamamos a divisão, que nós proclamamos isso, que nós proclamamos aquilo. E ele virá como um salvador da pátria, né? E levará as pessoas a adorar, na verdade, a primeira besta, que é o dragão ali junto, que tem a autoridade do dragão, né? Então, o chifre de cordeiro, belo, manso, tranquilo, boa aparência, falava como dragão, mas ela servia a primeira besta. Ela servia, na verdade, o anticristo. Ele vem servindo o anticristo. E ela vai levar, nessa época, todos a adorarem a imagem da besta. E eu lembro que alguns anos atrás, como eu falo para vocês que Apocalipse é escatológico, muita gente, eu vi os crentes mais tradicionais dizer: olha, a besta é a televisão, sai disso, porque não pode ver televisão, porque a besta é a televisão, né? Haviam essa tese há 30, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando eu me converti, eu ouvia muito falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que a coisa é muito mais complexa, é uma coisa muito mais forte, né? Não tem muito a ver só com mídia, não, mas eu vou falar para você sobre isso. E ela vai levar as pessoas a adorarem a besta, aquela que teve a sua cabeça ferida, que muitas pessoas dizem que essa primeira besta também pode ter sido, como eu vinha falando sobre os impérios no passado, como o império lá de Nirode, os impérios que se levantaram na época do Antigo Testamento. Há teólogos que dizem que essa cabeça do anticristo ela foi ferida quando Roma caiu. E muita gente achou que Roma estava morta, levou uma pancada pesada, Nero se mata, se suicida, não aguentou a pressão do Senado. Enfim, todo mundo achou que o Império Romano havia caído, mas Dominiciano, o imperador, levanta-se com uma perseguição muito pior aos cristãos, botaram fogo nos cristãos, faziam os cristãos de tocha humana para clarear as coisas. Enfim, se tornou um verdadeiro sanguinário. Mas, como a gente tem noção... Tira esse fundo para mim, filha. Mas como a gente tem noção que essa perseguição de Roma no passado, ela transcende as gerações, e a gente sabe que Satanás ele atua desde o jardim, desde o Éden. Lá ele era uma serpente. Quando a gente lê o Apocalipse 12, a gente entendeu que diz assim: estava grávida e tal, e viu um sinal no céu. Um outro sinal no céu, no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 12, né? Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e toda a sua cabeça tinha 7 diademas, e a sua cauda levou as estrelas do céu. Tal. O dragão parou diante da mulher. Esse dragão era a antiga serpente, né? Então a gente sabe que Satanás vinha atuando desde o Jardim do Éden. Então ele usou alguns impérios no Antigo Testamento, fracassou em algumas situações, porque Deus é poderoso e glorioso e vai vencer sempre, mas ele não desiste até a vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então hoje ele está, esse anticristo, as coisas já estão caminhando para que ele chegue, né? Como eu disse ontem sobre o poder político, né? Hoje a gente sabe que a ONU já tem exército, a ONU já começou a se sentir autossuficiente, né? Já não é mais uma união, ela toma partidos e ela invade, ela faz o que ela acha que deve fazer. Isso pode ser esse anticristo aqui, um secretário da ONU, tá? Que vai tentar trazer a paz, né? Na economia, na religião, então ele vem trazendo influências hoje. Esse dragão vem influenciando isso usando a besta, as autoridades que a besta tem, né? E agora se levanta uma outra besta na terra, muito dócil, muito mansa, e vocês vão entender de onde ela vem, né? A besta
E versículo 3, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer no céu na terra, à vista dos homens. Né? Existem teses que o pessoal acha que ele vai aparecer como se fosse Elias. Né? Ó, o poder do fogo aqui que Elias fez cair do céu. Lembra? A gente falou tanto disso. Alguns acham que ele vai vir de uma forma como Elias para que os judeus possam recebê-lo. Né? E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. Então vão se levantar uma grande estátua, né? Tudo indica que vai se levantar uma imagem, e essa imagem vai receber o sopro como se fosse dado vida para essa estátua, para que fale, então todo mundo vai adorá-la. E fez todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe sejam posto um sinal. Olha que legal. Que legal, hein? Na testa, na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é número de homem, o seu número é 666. Hoje já existe até igreja, né, que eles adoram o 666, tatuam o 66 no corpo, né? A gente já conhece esse tipo de doutrina, até está um pouco sumido, mas eles estavam aí que tatuando 666 e enfim. Existe uma influência muito forte de Satanás, né? Atuando na... Agora, quem não adorar, né, chegar nessa época, quem não adorar a besta vai ser morto, mesmo o cristão. Então, eu fico tentando perguntar a você hoje, será que a gente está preparado realmente para negar esse chip? Muita gente fala que é um chip, outro fala que é um código de barra, outros falam que é tanta coisa, porque é escatologia, é simbólico, então se tem uma série de cogitações, tem uma série de especulações acerca disso. Mas será que a gente realmente está disposto a não receber a marca da besta no nosso corpo? Porque nessa época você não vai poder comprar nada. Você não vai comprar gasolina, comida. Ah, apóstolo, mas chegar na hora eu minto. Não vai ter como mentir. Para você receber a marca, para poder comprar comida para sua casa, para sustentar sua família, você vai ter que negar a Jesus. Você vai ter que abrir a sua boca e dizer: eu nego a Jesus. Isso vai ser muito sério, né? Porque estará vendendo a sua alma verdadeiramente à besta. Né? Vai estar vendendo a sua alma à besta. Vai trazer falsa religião, vai falar essas falas de filosofia, de religiões. Hoje, qualquer coisa que é contrária a Cristo é falado nos meios de mídia, nos meios sociais. Mas se você chegar para alguém e falar que você é cristão, que você crê que Jesus Cristo vive, meu Deus do céu, você é ridicularizado, você é perseguido, você é maltratado nas escolas, em trabalhos, em lugares que você vai. As pessoas querem escarnecer de você, as pessoas querem te humilhar. Isso já é a preparação, isso não é o anticristo não. Apesar de eu acreditar que o anticristo já está entre nós. Lembra do cavalo branco? Lá nos 4 cavaleiros do Apocalipse, o branco já era um anticristo, que viria já para conseguir assumir o seu projeto. Mas ele é o próprio diabo atuando pelo falso profeta, porque essa besta também é chamada de falso profeta. Eu queria que você deixasse marcado aqui em Apocalipse e fosse comigo no livro de 2 Tessalonicenses. Abra, por favor. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abra, por favor.
capítulo 2. Se mentir, já é da besta, é verdade, pastora Marta. Porque mentira já é do diabo, né? Então, não adianta querer mentir. A gente chegando, vai chegar a hora que nós vamos ter. Ou tem a marca de Deus ou a marca da besta. Não vai ter conversa. Ou teremos a marca de um ou a marca de outro. Eu prefiro ter a marca de Cristo desde já. Amém? Aí a Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses 2. Olha só o que Paulo diz. E eu quero ler esse texto na Bíblia judaica cristã aqui. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamentos, nem se torne extremamente ansioso por causa de um espírito de afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Porque tem gente que começou naquela época a dizer, já não, Jesus já veio, Jesus está chegando, Jesus é assim, bababá, bababá, né? Já estão dizendo até que a vacina já veio meia, né, Marilda? Né? Mas vai ser na testa ou na mão direita, Marilda. A Bíblia diz que vai ser ou na testa ou na mão direita. Esse símbolo que será colocado, tá? Uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Paulo está dizendo, não chegou. Começaram a dizer essas coisas. Não deixe que ninguém vos engane de nenhum modo. Olha esse texto de Tessalonicenses. Porque o dia não virá antes do apostatamento da fé. É necessário, e eu acredito, olha para mim, eu acredito que a apostasia já está. Já estamos na apostasia dos últimos tempos. Que muitos se apostatarão da fé. Você pode ver, a quarentena já tem muita gente que já relaxou na oração, já não está mais orando, já não está mais clamando, já não está buscando, já se apostataram. E eu quero que você saiba que a sua oração não pode acabar nunca, até o dia de Cristo Jesus. Então se mantenha aceso na sua oração, se mantenha aceso no Espírito Santo, não se permita apagar a chama do Espírito na sua vida, não se permita. Porque o dia não virá antes da apostasia, de ter sido e também ser revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado. Porque o homem do pecado vai se manifestar. O homem iníquo, o homem da iniquidade, que é o falso profeta. Vocês vão ler aqui comigo. E desmentindo o falso profeta destinado à perdição, o iníquo. Ele se oporá a tudo que se chama Deus, ou transforma ou em adoração a Deus. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame que ser ele mesmo Deus. Então eu quero que você saiba que para a vinda de Jesus também Israel vai precisar reconstruir o templo, porque ele vai se sentar lá em Jerusalém. Por isso que a gente falou aqui também, ele pode vir assim, essa besta como uma aparência, o falso profeta como uma aparência de Elias, né, fazendo fogo cair, porque essa é a presença. Como a gente leu lá em Malaquias, que era necessário que Elias viesse, Jesus disse que Elias era João Batista. Mas tem muitos rabinos que ainda acreditam que Elias não veio. Sabe que Elias antecederia a vinda do Messias. Mas Jesus já disse, Elias já veio e era João Batista, né? Mas eles vão enganar o povo de Israel. Então, já se descobriram, eu ouvi uma conversa, eu estou estudando ainda sobre isso, não quero afirmar como verdade, não quero afirmar isso como verdade, mas eu estou em estudo, em análise, de que rabinos descobriram
que é um pouco mais para o lado, onde era o Templo de Salomão, e não onde é realmente a cúpula, lá da Mesquita de Omar. Então, se isso estiver correto, eles vão construir logo o templo, porque as paredes já estão tudo pronto, pré-moldado. Quando o templo for erguido, e Israel voltar a adorar Deus no templo, ele vai se colocar. Olha, eu quero ler aqui o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou adora, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no seu templo, querendo parecer Deus. Ele vai se autoproclamar Deus. Porque as pessoas vão ver ele mandando fogo do céu, né? Essa besta que emergiu da terra vai trazer fogo, sinais, maravilha, vai dar o fôlego à imagem da besta para que a besta volte a falar e as pessoas vão adorá-la. Olha só o texto, né? Eu vou lá para o Apocalipse, olha o texto. E fez sinais de maneira que até fogo faz descer do céu na terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo que aos que habitam na terra fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta, e fez que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Tá vendo, Marildo? Não é uma vacina. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, que é 666. Então, a gente sabe, como está aqui em Tessalonicenses, eu quero terminar o texto, que o anticristo precisa vir, né? O homem da iniquidade, Deixa eu terminar aqui. E agora vocês sabem o que o detém, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ainda está detendo o homem da iniquidade, o anticristo. Mas ele já está atuando, gente. E ele vai se levantar como poder político. Existem várias especulações. Deixa eu dizer uma delas. Dizem estudiosos aí que quando Israel foi invadido, a tribo de Dan, quem está me acompanhando desde o início nesse estudo, lembra que eu disse que dos 144 mil selados, a tribo de Dan não estava presente. Estava a tribo de Manassés, lembra disso? No lugar da tribo de Dan. E muita gente pergunta, pô, onde é que está a tribo de Dan? Por que Dan sumiu? Dan era 12 e a tribo de Dan desaparece. E há quem diga que Dan, a tribo, fugindo da guerra, fugiu para o norte da Europa. E lá se tornou uma nação. Uns dizem que são os dinamarqueses. Quando a gente assiste a Copa do Mundo, que a Dinamarca está jogando, você pode olhar quando aparece, no inglês aparece assim, Denmark. Ou seja, a palavra Dinamarca significa a marca de Dan. Só para você entender. Quando os vikings, dinamarqueses, noruegueses, e muitos, na verdade, dinamarqueses invadiram a Inglaterra, eles eram chamados de daneses. Daneses. Provavelmente surgiram da tribo de Dan. E Jacó disse que Dan seria... Gente, eu tenho que ler isso com você. Eu vou para Gênesis 49. Quer ir comigo? Quando Jacó abençoa os seus filhos.
49 ele diz assim, a primeira bênção ele dá para a bênção de Rúben. Tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Jacó disse, você não vai ser o mais excelente, Rubem. Porquanto você contaminou o leito de seu pai, então o contaminaste quando subiu à minha cama. Porque Rubem teve um caso com uma mulher de Jacó. Esse foi o decreto que Jacó deu. Por isso que é importante dar bênção, né? Olha a bênção que você precisa dar aos seus filhos, viu? A bênção de Jacó como surtiu um efeito muito grande. Aí ele fala, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha cama, não entre minha alma como a sua congregação. Na minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua alma arrebataram bois, na sua teima. Aí ele fala aqui eu quero chegar em Dan. Então vamos lá, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, versículo 17. Olha o que ele diz para Dan. Dan será serpente junto a caminho, uma víbora, junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz o seu cavaleiro cair por detrás. Jacó diz que Dan é serpente. Está conseguindo entender? Se você está me entendendo, dá um ok aí, dá um clique aí no seu like. Jacó disse que Dan seria serpente. Estudiosos dizem que possivelmente o anticristo será alguém da Dinamarca, que poderá ser um secretário-geral da ONU, que vai entrar querendo trazer a paz mundial e vai levar as pessoas a adorarem a besta, porque o cristianismo causa divisão. A Europa, o cristianismo é algo passado, já não serve mais como exemplo para ninguém, como estrutura de caráter, de nada. No Brasil estão tentando fazer a mesma coisa. Eu vejo isso, o presidente diz, olha, o país é laico, mas o presidente é cristão. Oh, o presidente é cristão, que absurdo, que bababá, bababá. Mas ninguém fala da religião dos outros. Ninguém fala que no nosso político, no meio político, tem satanistas. Tem pessoas de outras religiões que são adoradas e veneradas, porque já está se preparando o caminho para o anticristo chegar e reinar. Ele primeiro vai ter que preparar o caminho. Por isso que aqui em Tessalonicenses, aqui no livro de Tessalonicenses, eu quero voltar ainda, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Deixa eu marcar aqui. Então ele diz assim, ninguém de maneira alguma, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não é assim que está acontecendo? Pensa bem. Ninguém vos de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Quantos estão se apostatando da fé? Quantos cristãos têm nome de quem vive, mas já morreu, não ora mais, não jejua mais? Olha, temos um projeto de unção e jejum. Vamos embora, apóstolo, vamos orar. É igual Coca-Cola, acaba o gás. E se apostam, então. São apóstolos da fé. Se apostatarão da fé. E Timóteo, Paulo fala que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, a ensinos do demônio. Quais são os filmes que vendem hoje? O que Hollywood vende? Bruxaria. O que Hollywood hoje vende? A Disney
É Moana, é Espírito das Águas, é a bruxaria do gelo, é a bruxaria do tapete mágico que voa, essas coisas. É a bruxaria do cabelo encantado, joga o cabelo, Rapunzel. Não é assim, minha apóstola? É isso que a Disney vende. Ou então é zumbi, mortos-vivos. Sabe o que é isso? É preparando a mente das pessoas. É o espírito do iníquo. É o espírito do anticristo, gente. Vamos acordar. É Harry Potter. O que mais de bruxaria? É a bruxa boazinha. É o bruxo bonzinho. É o Sabrina. É o Lúcifer. Hoje a internet botou o Lúcifer. Bonitão. A mulherada fica assim. Ai, meu Deus, é no braço dele. Vai mesmo, minha irmã. Vai. Os crentes estão tudo assistindo Lúcifer na internet, na Netflix. A mesma Netflix que estava lá fazendo Jesus de homossexual. Ela mesma. É ou não é a preparação para o anticristo chegar e reinar? Porque com essas coisas as pessoas estão se apostatando da fé. Aí diz e se manifestará o homem iníquo, o homem do pecado, o homem que se afasta da lei de Deus, das coisas de Deus, o filho da perdição, que essa besta aqui, nós vamos ver no capítulo 17, você vai ver, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, vai se proclamar Deus. Aonde que ele vai sentar? Em Jerusalém, quando o templo for erguido. Os judeus vão receber, porque se ele for dinamarquês, é uma tese, tá, gente? É uma tese. Isso não é concreto, não. Se ele for dinamarquês, ele vai ter dupla nacionalidade. Judeu de raça, porque ele é da tribo de Dan. Malévola, então tantas coisas, né? Ele é da tribo de Dan. Mas ele pode ter outra nacionalidade como dinamarquês. Porque é judeu de todo mundo, judeu brasileiro, judeu americano, judeu de tudo que é jeito. Como Jacó disse que Dan é serpente, vamos ficar ligados. Quem é a última serpente? Quem é a serpente? Estão entendendo? Então, possivelmente, essa besta que vem da terra, ela vem mansa. Vai falar bonito. Não vai ser ogro não, viu? Não vai ser tosco não, viu? Vai ter fala mansa. Vai falar bonito. Estou trazendo paz. Vamos unir as religiões. Vou continuar aqui em Tessalonicenses. Não vos lembreis do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que detém ele? É o Espírito Santo, gente. Olha, porque já o mistério da injustiça opera. Você não crê nisso? Exemplo aqui no Brasil. Olha, por que eu tenho falado para vocês? Gente, vamos orar pelo Brasil. O Brasil está debaixo de ataque espiritual. O espírito da injustiça já está aí. Falar das coisas boas, meu Deus. Como assim? Pega o celular dele, vê o que tem dentro. Falou contra a corrupção, já tem hacker aí caçando para intimidar, para calar a boca, para parar de falar. Posso falar? Cadê o celular do Adélio Bispo? Que ninguém mexe. Cadê o celular do Verdisvaldo aí? As coisas da justiça, o ministério da injustiça opera.
O ministério da injustiça opera. Então não espera justiça no Brasil não, tá? E nem no mundo. Apóstolo, a gente tem o Supremo. Não, é injustiça. É injusto. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo, viu? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilar pelo esplendor da sua vinda. Jesus, quando chegar, filho, vai fazer, vai destruí-lo. Esse é o nosso Deus. Amém? Então a gente precisa entender que o anticristo precisa vir. Apóstolo já veio? Eu acredito que já pode estar agindo. O Espírito já está agindo. Eu acredito que já nasceu também. Está no nosso meio também, agindo, atuando. Mas eu quero terminar em Apocalipse. Vamos lá. Só para vocês terem noção do que eu estou falando para vocês. Gente, é porque a apóstola fica uma hora, já deu, já passou. Eu também não quero demorar muito, né? Vocês vão entender. Quando chegar no 17, nós vamos estudar algumas coisas interessantes, mas eu quero pegar aqui. A besta, versículo 8 do 17, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é. Por isso que as pessoas acham que tenha sido o Império Romano. Foi e já não é. E há de subir do abismo. A gente sabe que tem um espírito romano aí, né? Que eu falo direto, Roma mudou tudo, Roma botou um óculos em você para você enxergar o cristianismo de uma forma errônea, errada, né? Eu falo isso aqui constante para você. E há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, e se admirarão vendo a besta que era, já é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sobrenome, que tem sabedoria, desculpe. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder às autoridades e à besta. Porque o que vai acontecer? Vai se juntar, vai levantar um líder mundial, vai distribuir em setores e vão começar a batalhar contra os santos. Então essa besta que levanta da terra é o falso profeta. Só que ela se assenta sobre as águas, sobre os montes. Águas na Bíblia é multidão, é povos, tribos, línguas e nações. Tem uma besta sentada numa cidade sobre as águas. Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes. Era conhecida no passado. Tudo isso são cogitações, mas a gente precisa prestar atenção. Amém? E eu termino essa palavra de hoje o anticristo trará religiões anticristãs. Tudo que não é cristão hoje é louvado
né? O espiritismo é louvado, o candomblessista é louvado, o islã é louvado, a religião hinduísta é louvada, tudo é louvado, menos o cristianismo, né? E hoje a gente vive debaixo de uma doutrina greco-romana, tá? O iníquo é o filho da perdição, é o anticristo, mas que Deus vai destruir com o sopro da sua boca. Vamos orar? Você entendeu essa mensagem de hoje? Então digita aí um amém, clica aí nesse like. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, porque Roma, a gente sabe que é o império que foi destruído por Nero. Nero toca fogo em Roma, diz que foram os cristãos, persegue, mas aí o Senado faz com que ele se suicide, mas aí levanta-se Dominiciano. E Dominiciano, aquele que mudou o dia da adoração, ele persegue os cristãos pior ainda. Então aquela cabeça que foi ferida se levantou. E hoje, mas o império caiu, mas o espírito de Roma continua em pé. Você sabia disso? O espírito romano continua em pé. Tanto em pé que tem muito pastor, desculpa falar aqui, que é padre na mente. Pensa como Roma. A igreja nasceu em Jerusalém e nós vamos voltar para lá. Precisamos voltar. Para a gente conseguir ter entendimento do que vai acontecer. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje foi revelado ao teu povo sobre a importância que é necessário que haja apostasia para que o homem iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo se estabeleça. E a apostasia na Europa já é clara. E eu clamo pelo Brasil, porque a tendência é cairmos na apostasia dos últimos tempos. Senhor, não me deixe cair na apostasia. O Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade, a influência do iníquo, Mateus 24, o Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas a boa notícia, Pai, é que é de quase, não é de todos. O amor vai se esfriar, mas não é de todos. Então não me deixe esfriar, Senhor. Não me deixe cair na apostasia, acenda-me todos os dias. Acende a chama, Pai, no meu coração. Não permita, Pai, que eu venha me apostatar da minha fé. Eu quero ter todos os dias a marca, o selo do Eterno na minha cabeça. O selo do Espírito Santo sobre minha vida. Eu quero estar no meio dos selados do Senhor e não receber a marca da besta na sua fonte ou na palma da sua mão ou nas costas da mão. Pai, em nome de Jesus, eu sei que são poucos os que estão aqui comigo hoje, nessa live, mas que eles possam se manter acesos. Aviva eles, Pai. Não permita que o coração dos teus filhos gelem. Não permita que o coração dos teus filhos esfriem da fé. Porque aqueles que tiverem apostatado da fé receberão a marca da besta. Senhor, não permita isso, Pai. Acende o fogo em nós. Por favor, meu Pai. Acende a tua igreja.
Acende os teus filhos, Pai. Acende a tua igreja. Mantenha a tua igreja no avivamento. Mantenha teus filhos aquecidos no fogo do teu Espírito. Meu irmão, eu te abençoo. Que você se mantenha avivado. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa buscar a unção do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Não se permita ser frio. Não se permita ser morno. O morno será vomitado. O frio será marcado pela bênção. Mas o aquecido, o avivado, eles receberão o selo de Deus e habitarão na Nova Jerusalém. Isso é muito sério que a gente está falando. O anticristo já está no nosso meio. O espírito dele já reina através da mídia, como eu disse ontem, da política, da mídia, da educação, da economia, da religião, da arte, da família. Ele está aí, os 7 chifres dominando. É a preparação para o anticristo. Se mantenha aquecido, meu irmão. O amor se esfriará de quase todos, mas não é de todos, é de quase todos. Volta amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser e assim Ele permitir. Meio-dia estou orando. Vem orar comigo, intercessor. Se levanta e vem orar comigo meio-dia. Mantenha a sua chama acesa. Graças.